Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games e Informática da unidade de Diadema da Evolutime. E hoje nós vamos dar seguimento aí no nosso conteúdo de hardware, vamos falar um pouquinho sobre resfriamento, gabinetes e periféricos. Vamos começar aqui então falando sobre a importância da refrigeração em hardware, né? Bom, o processador ele costuma ser um componente com uma temperatura fora do normal. Para isso, a utilização de componentes básicos, como o dissipador de calor e a pasta térmica, ajudam muito, mas nem sempre é o suficiente. O processador ele trabalha normalmente com a temperatura em torno dos 68 graus, e ela pode ser alterada com o seu uso. Um computador mal resfriado pode travar sistemas e até fazer reinicializações automáticas. Só um detalhe importante, que a gente está falando aí de uma temperatura de 68 graus num trabalho comum, né? Comumente aí quando a gente está utilizando o computador para coisas básicas, né? Quando a gente trabalha com renderização de vídeo, com jogos ou coisas do gênero, que trabalha mais com questão gráfica, né? O processador ele pode aumentar essa temperatura. O ideal seria que ele chegasse no máximo até 75 graus, tá? Se passar acima disso, né, pode ocasionar algum problema, como até mesmo a perca aí do seu processador, tá? Para evitar isso, para evitar esse superaquecimento, né, para que a gente consiga estabelecer então uma refrigeração no nosso processador, a gente vai contar aí com alguns pontos, como dissipadores, como o cooler, né, que seriam as ventoinhas, e até mesmo o gabinete. Tudo isso, todo esse conjunto de fatores, eles podem ajudar aí na refrigeração do seu computador, tá? Lembrando que para notebook é um pouco diferente, né? Notebook, por exemplo, ele não conta com um cooler, né? O notebook comum, pelo menos, ele vai contar somente com uma base de cobre, né? Que vai ficar em cima do processador. E essa base de cobre ela vai dissipar o calor por cima do processador ali, levando até a saída de ar do computador, né? Então o ar quente ele vai sair pelaquela saída de ar que pode ficar ali perto da tela, né? Perto ali do monitor do seu notebook ou nas laterais, certo? Em alguns casos também pode ficar embaixo, mas varia muito aí do notebook, né? Para notebook, uma outra recomendação também, o foco não vai ser notebook, tá? O foco vai ser, obviamente, computador, mas desktop, mas já para deixar claro aí que para notebook é interessante também comprar uma daquelas mesas térmicas, né? Que tem aqueles furinhos embaixo para saída de ar, ou até mesmo em alguns casos tem a mesma ventoinha, né? Que você pode ligar na tomada, a ventoinha ela vai estar refrigerando ali o seu notebook. Principalmente se você usa ele para coisas mais pesadas, como jogar, né? Ou qualquer tipo de aplicativo que tenha renderização 3D. Bom, aqui a gente tem alguns componentes técnicos de computador, que seriam os coolers, né? Nesse caso a gente vai ter o air cooler, que é um cooler padrão, né? Aquele que viria, não necessariamente esse da imagem, mas seria aquele que vem no seu conjunto, né? No seu cooler kit. Quando você compra o processador, dentro da caixa ele já vem ali com o cooler, seja da Intel ou da AMD, ele vai vir com o cooler. Claro que dependendo da marca é bem diferente, tá? Você tem que ficar ligado nisso aí, porque o cooler que vem no AMD ele nunca vai funcionar numa placa-mãe que tenha socket para Intel. A mesma coisa é o inverso, né? Então, se você comprar um processador ou tiver um cooler na tua casa lá da Intel e você quiser instalar no computador que tenha processador AMD, você não vai conseguir, porque é diferente os encaixes e tal, tá? Então, uma coisa interessante do air cooler, ele consegue aguentar legal aí a refrigeração, né? Dependendo do para que você for utilizar e dependendo também do tipo de gabinete que você estiver utilizando, ele vai conseguir trabalhar legal. Alguns pontos que vocês têm que estar se preocupando também com esse tipo de cooler é a base, né? Aqui na imagem, não sei se vocês conseguem enxergar bem, tem essas hastes, essas bases aqui, meio marrons, né? Que seria cobre. Então é o seguinte, se você tiver um cooler que tem uma base de cobre, ele é muito melhor para dissipar o ar quente, né? O cobre ele consegue tirar muito mais fácil o ar quente do que o metal comum, beleza? Então é um ponto interessante de estar sinalizando quando você for comprar um air cooler. Nesse caso aqui ele tem até LEDs e tal,
não faz diferença, né? Mais por questão de estilo mesmo, mas essa parte da base ela é bem importante, ela é bem relevante também. Um outro tipo de equipamento, de componente que tem basicamente a mesma função vai ser o water cooler, né? Ele é um cooler líquido, um cooler que vai utilizar água, obviamente, né? Ele conta com mais componentes, com mais peças do que um air cooler comum. Ele vai ter o radiador, vai ter também o reservatório de água, né? E as mangueiras. Então você vai precisar de mais espaço no seu gabinete, né? Claro que esse air cooler também a gente precisaria de um espaço bem considerável aí para tê-lo, né? Porque ele ficaria em pé, ele não ficaria deitado, como são os coolers do kit que vem com o processador. Esses dois, nesse caso, você teria que ter um espaço legal aí no seu gabinete para conseguir instalá-los, né? Claro que, deixo bem claro, o water cooler é muito superior em questão de desempenho do que um air cooler, né? Bem melhor, porque ele vai estar trabalhando diretamente com a água. Essa água ela vai ser refrigerada pelo radiador, então você não vai ter um custo frequente de água nem nada do tipo, tá? É só você deixar ali a água no reservatório e ele vai ficar fazendo esse processo como se fosse um filtro ou um aquário, né? Um exemplo bobo, mas eu acho que dá para entender. Então a água ela sai do reservatório, vai para o processador, do reservatório na verdade vai para a bomba, da bomba vai para o processador. O processador ele joga a água quente, né? Depois de ter sido resfriado ali, depois dessa água ter resfriado o processador, essa água ela vai para o radiador. O radiador ele faz a refrigeração novamente da água e devolve ela pro reservatório, né? Então ficaria nesse ciclo, basicamente, certo? Então aqui eu tenho na imagem para vocês um exemplo de um gabinete que ele tem bastante coolers, né? Vocês podem estar observando aí. Então a gente tem os coolers refrigeradores, que são geralmente esses que ficam. Isso aqui é mais para um PC gamer, né? Então esses coolers que ficam na frente, eles vão puxar o ar frio, né? Trazer o ar frio para dentro do gabinete. A gente também tem os coolers exaustores, que são aqueles que tiram o ar quente, né? Então todo o ar que fica acumulado ali dentro do gabinete ele vai ter que sair depois. Então a gente vai ter os coolers exaustores, né? Então essa linha laranja que vocês estão vendo seria basicamente o fluxo do ar. Ele entra então por esse cooler refrigerador que fica na frente, né? na parte frontal do meu gabinete, e vai sair pelos coolers aí exaustores. Não necessariamente todas as máquinas em todos os gabinetes vão ser iguais, é óbvio. Não necessariamente o seu gabinete vai ter essa passagem de ar na parte de cima, né? Depende muito do gabinete que você for comprar, mas é interessante para a gente estar analisando aí também, ok? Bom, um outro componente que vai estar auxiliando aí nessa questão de dissipação do calor seria o próprio dissipador, né? Esse dissipador ele é essa peça que geralmente ela vai ser feita de cobre, ela pode ser feita de cobre, ela pode ser feita de alumínio também, é bem comum. De alumínio é mais barato, de cobre é um pouco mais caro porque também, como eu já expliquei, ele consegue ter uma dissipação maior o cobre, né? Então ele vai ficar responsável por remover o calor também, né, do chip, do processador ou então dos chipsets que ficam ali na placa-mãe. Numa aula anterior, se eu não me engano, acho que foi na aula que eu expliquei um pouquinho, deu uma passada ali por cima sobre alguns componentes de hardware, eu expliquei sobre o chipset ponte norte, ponte sul. Para quem não assistiu a aula ou para quem, enfim, chegou depois, o chipset ponte norte, ponte sul, como é que funciona isso? São dois chips que tem ali na minha placa-mãe. O chipset ponte norte ele funciona para comunicação entre a memória RAM, a placa de vídeo e o processador. E o chipset ponte sul ele fica responsável pelas conexões USB, entrada SATA, coisas do tipo. O ponte norte ele vai trabalhar muito mais. Então, se vocês olharem qualquer imagem de placa-mãe, vocês encontrarem um dissipador bem grande, né? Ele mais alto assim e tal. Aquele dissipador ele vai estar embaixo, ele vai estar em cima do chipset ponte norte, né? Ele vai estar dissipando o calor do chipset ponte norte. Se vocês verem na placa-mãe um menorzinho, seria o dissipador de calor do chipset ponte sul, né? Que vai trabalhar bem menos, então ele vai esquentar menos também por consequência, tá? Então essa aí vai ser a função do nosso dissipador de calor na máquina.
Outra coisa que a gente precisa ter, isso aqui é imprescindível, a gente sempre vai ter que contar com isso na nossa montagem, principalmente na nossa manutenção, vai ser a pasta térmica. A gente vai ter dois tipos de pasta térmica basicamente no computador. A gente pode estar utilizando a pasta térmica branca, que ela vai ser utilizada mais para computador em desktop, utilizada na refrigeração do processador. E tem a prata também, que ela é um pouco mais cara, porque ela consegue ter uma durabilidade um pouco maior. E ela vai ser utilizada aí para computadores notebooks, né? Então, se o computador tiver, se o notebook, por exemplo, tiver começando a travar, a ficar muito quente e coisas do tipo, pode ser falta ou tá solicitando a substituição da pasta térmica, né? Tem que estar aplicando novamente, porque essa pasta com o tempo ela vai secando. Isso tanto no notebook quanto num desktop comum, beleza? Então é sempre importante a gente estar trocando a pasta térmica, aplicando ela de novo, né? É bom tirar o processador, dar uma limpadinha, né? Não vai raspar com nada, não é nada disso, mas tentar limpar ali com um pincel, pelo menos, alguma coisa do gênero, para tirar, remover a camada antiga da pasta térmica e se aplica uma nova. Essa da imagem, essa pasta da direita, a Arctic Silver, considerada uma das melhores marcas e também é de fácil aplicação, né? Porque ela vem uma seringa, então você coloca só uma gota, espalha ali com a própria seringa mesmo, o bico da seringa, né? Espalha ali a pasta por cima do processador e aí você aplica o cooler e já era, né? No caso do notebook não precisa, porque como já expliquei, vem aquela peça, né? Aquele dissipador maior de cobre que vai jogar o ar para saídas de ar, beleza? Bom, e a gente também tem que falar um pouquinho sobre os gabinetes, né? Os gabinetes eles vão interferir bastante na questão de componente, de que tipo de componente você pode ter. Existem vários tipos de gabinete para também vários tipos de placa-mãe diferentes. Isso também vai ser muito importante a gente estar analisando na hora de comprar o nosso gabinete. Então aqui eu coloquei para vocês os para computador comum, que seria o desktop horizontal, que seria essa primeira imagem aqui da esquerda, né? A gente também tem a mini torre, que é esse gabinete um pouco mais achatado, né? Ele é achatado, porém ele é um pouquinho mais largo, né? E tem a torre, que são esses mais comuns que a gente já está mais habituado a trabalhar. Existe também os para servidor, né? Servidor a gente vai utilizar bastante o horizontal, se eu não me engano também usa bastante o mini torre, né? Para servidor. Então é bom dar uma olhadinha. Se eu não me engano, pessoal, na apostila de vocês tá falando certinho sobre esses gabinetes, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor sobre isso, ok? Só uma coisa interessante falar sobre gabinete são os dutos. Tem muita gente que gosta de ter esses dutos de ar aí que removem, né? Eles auxiliam aí na saída do ar quente. Só que não vale a pena ter esses dutos no computador, né? Dá para você desparafusar e tal, soltá-los, porque eles podem acumular muita poeira. Eles vão provavelmente acumular poeira e isso pode ocasionar superaquecimento, tá? Eles deveriam auxiliar nessa questão da saída do ar quente, porém como junta poeira, e depende também muito de onde está o seu computador, se ele está no chão. Se estiver no chão, obviamente, ele vai juntar mais poeira, né, se estiver mais perto do chão. Se ele estiver em cima da mesa, até vai, mas ainda assim vai também juntar poeira. Então, e depende muito do gabinete também, né? Mas enfim, não é recomendável, tá? Por questão desse acúmulo aí que ele pode estar fazendo em relação à poeira. Bom, para a gente terminar o conteúdo da aula de hoje, que ele é bem simples, na verdade não é coisa muito complexa, muito extensa. Vamos falar aqui basicamente sobre os periféricos. O que é periférico, né? Bom, quando a gente fala de periferia, a gente imagina já o pessoal que mora em comunidade, coisas do tipo, e não é bem isso, tá? O que é periferia? Periferia seria tudo aquilo que está ao redor do centro, tá? Tudo aquilo que estiver ao redor de um centro é considerado uma periferia. Então, vamos dar um exemplo. A gente mora na cidade de São Paulo, tudo aquilo que estiver ao redor da Sé, por exemplo, seria a periferia de São Paulo, beleza? Na capital, ok? Então seria mais ou menos essa ideia, tá? E no computador não é diferente. Qual que é o nosso centro do computador, então? O centro é a CPU, né? CPU, Central Processamento Unit, do termo em inglês, né? Significaria algo como Central de Processamento Unitário. Então tudo aquilo que está ao redor do nosso processador vai ser considerado um periférico.
E aí nós vamos ter 3 tipos de periférico: periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. O que é cada um? Os periféricos de entrada são aquelas peças ou componentes do computador que enviam informações do usuário para o computador. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês no slide, o mouse, o teclado, um scanner, né, que é aquela máquina que você pega uma folha, coloca nela e ela vai ler a folha e vai levar para o computador as informações, né? Como se fizesse uma cópia da folha para o computador. Temos um microfone e uma webcam. Então são todos os componentes que enviam informação do usuário para a máquina. Tá? Outro tipo de periférico seriam os de saída. São os componentes que eles vão fazer o caminho inverso. Então são componentes, né, que enviam informações do computador para o usuário. Então que tipo de peça envia informação da máquina para o usuário? O monitor, um subwoofer, né, que é a caixa de som, o alto-falante, a impressora, um fone de ouvido e um projetor. São todos periféricos de saída. Ok? E para finalizar, tem os periféricos de entrada e saída, que eles vão fazer ambas as funções. Eles vão tanto enviar informações do usuário para o computador, quanto receber informações, né, do computador para o usuário. Então, nesse caso, a gente vai ter que, por exemplo, o pendrive, qualquer tipo de pendrive vai ser um periférico de entrada e saída, porque ele vai tanto ler informações que estão dentro do computador, quanto passar informações para o computador. Qualquer tipo de dispositivo USB também pode ser considerado um periférico de entrada e saída, ou pelo menos a maioria dos componentes USB, porque eles fazem essa comunicação. Por exemplo, o teu celular. Se você ligar o seu celular no computador, vai ser essa comunicação de entrada e saída, né? Temos também um CD-ROM, ou um DVD-ROM, poderia ser também. Um headset, que é aquele fone que tem microfone junto, então eu consigo ouvir e falar ao mesmo tempo, ou seja, eu estou recebendo e enviando informações ao mesmo tempo. O HD também é um tipo de periférico de entrada e saída, porque eu guardo informações nele ou eu pego informações dele. Poderia também colocar como exemplo aqui o HD externo também, que daria na mesma coisa. Beleza? Então temos esses 3 tipos, essas 3 características aí de periférico, beleza? Bom, é interessante aqui falar para vocês um pouquinho sobre o teclado e o mouse, para a gente terminar, porque todo mundo conhece o mouse e o teclado, porém não conhece todos os tipos de mouse e teclado, né? Existem alguns modelos bem específicos, como é no caso que eu coloquei nessas 2 fotos para vocês, tá? O mouse ele foi desenvolvido pela empresa chamada Xerox, a mesma empresa que criou a fotocopiadora, né? E foi implantado aí no computador da Macintosh, da Apple, na época, lá na década de 80, mais ou menos. Né? Foi lançado mais ou menos em 92, se não me engano foi o primeiro Macintosh que veio com o mouse. E o teclado ele foi baseado basicamente na datilografia, nas máquinas de escrever antigas, né? Até mesmo a própria aparência do teclado atual, né? Ele é muito próximo da máquina de escrever. Quem criou esse método de colocar as letras separadas, todo mundo pergunta, talvez já tenha se perguntado, poxa, por que não colocaram as letras em ordem alfabética, né? A, B, C, D, colocaram tudo esquisito. Porque o cara que criou esse tipo de módulo para o teclado, digamos assim, eu não lembro o primeiro nome dele. O segundo nome dele é QWERTY, né? E ele criou batizou esse método de teclado com o nome dele. E se você só for observar, as primeiras teclas, as primeiras 6 teclas do teclado, elas formam o nome dele, né? Que é QWERTY, QWERTY, né? Então ele entendeu, ele não fez isso simplesmente por ego, mas ele percebeu que dessa forma consegue se digitar muito mais teclas em muito menos tempo. Né? Então, por isso que é o padrão adotado. Já foi tentado utilizar a forma em ordem alfabética e não deu certo, tá? Então a gente tem, só é importante essa informação, e então a gente vai ter aqui na imagem um trackball e um handboard, né, também chamado de hand keyboard. O que é um trackball? O trackball ele é um mouse, só que ele é bem diferente do que a gente está habituado. Geralmente a gente tem um mouse óptico, que é aquele que a gente mexe o mouse na mesa, num mousepad, né, em alguma superfície, e aí ele vai copiar o movimento da nossa mão ali, do nosso
do que a gente está mexendo nele com a seta na interface gráfica do sistema operacional. Já um trackball, ele não tem essa leitura da mesa, então ele fica paradinho, ele vai ler, vocês estão vendo que tem uma esfera no topo do trackball, então ele vai ler o movimento da nossa mão em cima dessa esfera. Então se a gente quiser mexer o mouse, a gente vai mexendo a mão ou o dedo ali em cima dessa esfera, e aí tem os botões normais, né, os botões esquerdo e direito, que a gente pode estar pressionando aí para fazer alguma função do mouse, tá? Mas ele não vai se mover igual ao mouse que a gente está habituado normalmente. E para teclado aqui eu coloquei para vocês a foto então desse Hand Keyboard aí, que ele é muito utilizado para jogos, também usados para celular, né? Para quem gosta de jogar em celular. Ele conta somente com um lado do teclado, ele não tem um outro lado, né? Então ele só conta com essas letras mesmo. Ele vai ali essas 3 primeiras linhas do teclado, do lado esquerdo do teclado até o T, né? O T, o G e o B. E ele serve mais para jogar, então são as teclas geralmente utilizadas em jogos, né? Jogos de computador, jogos de celular, enfim. Tá? Então ele é muito difícil de achar aqui no Brasil, não é algo tão comum, né? Mas dá para comprar por fora, mas enfim, é uma curiosidade aí para quem tem interesse, beleza? Então pessoal, para terminar aqui a aula de hoje, não esqueçam de dar OK aí no vídeo que vocês assistiram a videoaula. E para terminar, vocês vão fazer o capítulo 3, responder o capítulo 3 da apostila. São os exercícios das páginas 41 e 42. Não precisa tirar foto para mim nem nada. É só dar o OK mesmo no vídeo para entender que vocês viram o vídeo. E é o seguinte, essas atividades, né, que vocês forem fazendo na apostila, elas serão vistadas quando a gente retornar às aulas presenciais. Beleza? Então fica aqui o meu bom final de semana para vocês. Espero que vocês se cuidem aí. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.